bem. Então, vejam só. Exercício resolvido. Seja alfa um número real, né? O que quer dizer isso? Que a medida de alfa está em graus ou em radianos? Radianos. É em radianos, tá? Então, quando ele fala que alfa é um número real, está dizendo que alfa, esse arco está sendo medido em radianos. Pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2. Então, intervalo fechado em 0, então quer dizer que o 0 pertence ao conjunto. E o cojete aqui, ao contrário, quer dizer que o intervalo é aberto em π sobre 2. Ou seja, π sobre 2 não faz parte do conjunto. Ou seja, se eu for desenhar aqui, ó, eu vou bolinha pintada aqui no 0 e bolinha aberta em π sobre 2. Onde é o meu intervalo? É todo mundo que está aqui. Esse pedaço que eu desenhei, ele representa que quadrante? Primeiro quadrante. Então, isso aqui está falando para você que está se tratando do primeiro quadrante. Tá bom? E não se engane, isso aqui não está de enfeite aqui, ó. Para dizer para você que está no primeiro quadrante, implica muita coisa. Qual é o sinal da tangente no primeiro quadrante? Positivo. Positivo. Então, você vai saber que o seu resultado, ele vai ser um resultado positivo. Tá bom? Belezinha? Muito bem, vamos lá. Sabendo que a tangente de alfa é igual a 2, então ele já deu o valor da tangente de alfa. Qual é o valor do seno de alfa? E depois, qual é o valor do cosseno de alfa? Beleza, olha só, temos bastante coisa aqui. Então, ele quer saber o valor do seno de alfa. Então, aqui, ó, seno de alfa, eu quero saber. Assim como também ele quer saber o valor do cosseno de alfa. Então, são as duas coisas que a gente vai responder nessa questão. Bom, o que ela deu para a gente? Qual foi a informação dada pela questão? E o número fica no Quais foram intervalo. as informações dadas aqui na questão? Que o número pertence em algum momento ao intervalo entre 0 e π sobre 2. Ou seja, que eu estou falando de que quadrante? Primeiro quadrante positivo. Nós estamos falando do primeiro quadrante. Essa é uma das informações. E no primeiro quadrante, qual é o sinal Positivo. da tangente? Ele é positivo. Tá? E o sinal do seno no primeiro quadrante? Quem se lembra? Positivo. O seno no primeiro quadrante é positivo, correto. E quanto é o cosseno no primeiro quadrante? Positivo. Também positivo. Então, a turma toda é positiva. Beleza? Então, o seu resultado, se por acaso na sua conta apareceu um menos, aí tu vai desconfiar. Epa, errei alguma coisa. Por que eu errei? Porque estou falando do primeiro quadrante, e no primeiro quadrante, seno, cosseno e tangente são todos com sinal positivo. Qual é a outra informação que ele deu? A tangente alfa é 2. E isso, que a tangente de alfa vale 2. Então, ele não pediu para calcular a tangente, ele já deu. Ele pediu, através dessas informações, calcular o seno e cosseno, tá? Então, está aqui o que ele quer saber, está aqui as informações dadas pela questão e vamos finalmente calcular. Então, veja só, nós temos duas relações conhecidas. Essa relação da tangente, que a gente acabou de ver, a tangente de alfa é igual ao quê? Qual é a relação dele? 2. Calma, eu quero a relação. Seno de alfa sobre cosseno de alfa. Seno de alfa sobre cosseno de alfa. E existe uma outra relação também, agora envolvendo apenas seno e cosseno. Qual é? Seno de alfa elevado a 2. Isso. Mais cosseno de alfa elevado a 2 igual a 1. Perfeito. Então, eu tenho essas duas relaçõezinhas aqui para utilizar e calcular o seno e o cosseno que ela está pedindo, tá? Então, vamos lá.
Onde eu vou usar essa informação aqui, que é a tangente de alfa é igual a 2? Em qual dessas duas relações eu vou usar? Na primeira. Agora parece do jeito a primeira. Na primeira, né? Então, no lugar da tangente, eu vou colocar o número 2, tá bom? Então, veja só como vai ficar o negócio. Então, no lugar da tangente, vai ficar 2 é igual a... Aí eu vou... Seno alfa sobre cosseno alfa. Isso. Seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Bom, essa expressão que eu obtive aqui, eu tenho como calcular o seno ou o cosseno? Do jeito que está aqui? Ainda não, porque a gente ainda não sabe. Isso. Aqui eu tenho 3 valores. Então, para conhecer um valor, eu preciso conhecer... Para descobrir o valor de, por exemplo, seno, eu preciso saber o valor do cosseno. Mas a gente não tem ainda, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa informação aqui e juntamente com essa relação aqui de baixo. O que eu vou escrever aqui? Eu vou, por exemplo, isolar o seno. O que é isolar o seno? Lembrando que embaixo do 2 eu tenho 1 e eu posso fazer aqui o cruz credo. Tá bom? Então, vai ficar aqui, ó. Seno de alfa vezes 1. Seno de alfa igual a 2. 2 vezes cosseno de alfa. de alfa. Então, eu vou guardar aqui essa relação aqui. Por quê? Quando eu descobrir o valor do seno, aí eu volto nela e descubro o valor do cosseno. Tá bom? Bom, próximo passo agora, eu vou pegar esse valor aqui. E onde tem seno, que é aqui, eu vou colocar... 2 vezes cosseno alfa. 2 vezes cosseno de alfa. Perfeito. Então, essa é a próxima coisa que faremos aqui. Então, vamos lá. No lugar do seno ao quadrado, eu vou botar 2 vezes cosseno ao quadrado de alfa. Ah, perdão. Quadrado não. Sai daí, amigo. Isso tudo aqui elevado ao quadrado. Isso aqui está no lugar do seno. Mais o resto é normal. Cosseno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1. Então, agora eu tenho aqui uma equação em que a minha incógnita é apenas o cosseno. O cosseno de alfa aqui está no lugar de, por exemplo, fosse um x. Seria aqui 2x ao quadrado mais x quadrado igual a 1. Então, aqui a minha incógnita é o cosseno. Portanto, eu vou achar primeiro o cosseno. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, quanto é? 4. Vezes cosseno ao quadrado, fica assim, ó. Cosseno ao quadrado de alfa. E os outros eu repito. Cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. 4 cosseno ao quadrado mais 1 cosseno ao quadrado totaliza quanto? 5 cosseno ao quadrado. Isso, 5 cosseno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1. O 5 está multiplicando o cosseno. Quando eu passo para o outro lado... Como? O 5 está multiplicando. Quando eu passo para o outro lado, fica como? 1 sobre 5. 1 sobre 5, perfeito. Então, veja só. Como o cosseno está ao quadrado, para descobrir o valor do cosseno sozinho, eu tenho que extrair a raiz quadrada de 1 sobre 5. Então, aqui eu tenho que o cosseno de alfa, já sem o quadrado, vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 5. Mas eu não posso esquecer do mais ou menos, tá bom? Não posso esquecer mais ou menos. Muito bem, continuando aqui a nossa continha. Aqui eu fico raiz quadrada de 1, quanto é? Quanto é a raiz quadrada de 1? Hein, gente? Quanto é a raiz quadrada de 1? 1. 1. A raiz quadrada de 5, ela é exata? Não. Não. Então, fica raiz quadrada de 5. Mas aí aqui eu tenho raiz quadrada de 5 no denominador. Aí nós vamos usar o recurso da racionalização, que significa dizer, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Aí quanto é que dá? 1 vezes raiz quadrada de 5, dá raiz quadrada de 5. 5 vezes 5? 25. 25. Quanto é a raiz quadrada de 25?
5. 5. 5. Então, aqui, ó, eu tenho que o cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5 dividido por 5. Tá? Bom, eu achei quantos valores para o cosseno? 3. 3? 2. 2. 2. Quais são? Mais ou menos raiz de 1 sobre 5. Não. Ah, o primeiro, né? Ah, raiz de 5 sobre 5. Mais raiz de 5 sobre 5. E qual é o outro valor? Menos aí de 5 sobre Isso, 5. menos raiz de 5 sobre 5. Eu posso utilizar os dois valores? Não, porque é positivo. Isso, veja aqui que na informação está dizendo aqui que o Posição cosseno no primeiro quadrante tem sinal positivo. Então, eu vou descartar. Ou menos. Isso, vou descartar esse menos aqui, ó. Então, esse aqui eu não vou usar na minha conta, porque ele é negativo. E a gente viu que o cosseno aqui, no primeiro quadrante, tem sinal positivo. Então, finalmente aqui, ó, o meu cosseno de alfa vai ser igual a mais raiz de 5 sobre 5. Então, descobri primeiramente quanto vale o cosseno de alfa. Vamos agora calcular o seno. Ui. Bom, tá todo mundo aí? Opa. Pronto. Tudo certo aí, né? Então, nós paramos anteriormente, né? Nós calculamos o cosseno de alfa. E agora, para finalizar, vamos calcular o seno de alfa, né? E vamos utilizar essa expressão que a gente obteve aqui no começo. Então, vamos lá. Eu quero calcular o seno, então eu vou usar aquela relação. Seno de alfa é igual a 2 vezes o cosseno de alfa. Só que o cosseno de alfa a gente já calculou. Portanto, o seno de alfa vai ser 2 vezes o cosseno de alfa, que foi raiz quadrada de 5 sobre 5. Então, como aí não há o que simplificar, eu concluo que o seno de alfa é 2 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5. E está aí finalizado o cálculo do seno e do cosseno de alfa. Tá? Professor, Oi. eu não entendi quando o senhor saiu do mais ou menos raiz de 1 sobre 5 para raiz de 5 sobre 5. Aqui, quando chega nessa situação em que você tem uma fração e na parte de baixo tenha uma raiz, você tem que racionalizar. O que é racionalizar? Então, a gente vai voltar lá nos nossos assuntos de racionalização, regras de potenciação e radiciação. Então, a gente guarda esse materialzinho. Deixa eu abrir aqui para a gente. Vamos, colega, abra. Pronto. Então, aqui a gente vai pegar aqui, vai buscar na internet, vai buscar algum livro, alguma anotação. Vamos relembrar aqui o que significa isso. Racionalização. Tá aqui, ó. Então, tornar o denominador um número racional quando ele for um número irracional. O que é isso? Então, veja aqui, ó, no exemplo. 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, aqui a gente vai reescrever essa fração de forma que não tenha mais o raiz quadrada no denominador. Então, aqui no caso, a raiz quadrada de 2 está embaixo. Então, multiplico o raiz de 2 sobre raiz de 2. Faço a simplificação e temos esse raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre raiz quadrada de 2, só que aqui não tem mais a raiz no denominador. É só isso. Tá? No nosso exemplo, era 1 sobre raiz quadrada de 5. Então, eu tenho que racionalizar ele. Multiplico por raiz de 5 sobre raiz de 5. E aí fico com raiz quadrada de 5 dividido por 5. Tá bom? Então, lembrando sempre, deixe esses materiais sempre à mão, né? Aqui, ó, regra de potenciação,
regra de radiciação, porque esses assuntos básicos vocês precisam sempre dominá-los, tá bom? Então, por essa razão ficou raio de 5 sobre 5. Tá joia? Alguma dúvida aqui, galera? Fora essa? Então, aqui vocês acompanhando aqui devagarzinho, passo a passo, né? Identificando, fazendo a leitura da questão, identificando o que a questão quer que se responda, levantando, né? Listando todas as informações que ela deu, né? E aí você vendo quais as ferramentas usar, o cálculo fica fácil, né? Você faz passo a passo e aí resolve sua questãozinha. Obrigado por assistir. Bom estudo.